Presidente Jair Bolsonaro, é um prazer receber o senhor aqui no CNN Arena. O senhor me ouve bem? Raquel Landim falando. Raquel, ouço muito bem, obrigado pela oportunidade. Espero que venhamos a ter uma excelente entrevista. Com certeza, presidente. Obrigada por nos atender. Presidente, eu vou começar a nossa conversa pela reunião dos embaixadores, que é o foco da ação amanhã. A reunião que aconteceu no dia 18 de julho do ano passado. Quando o senhor convoca a reunião, reúne os embaixadores e reitera as críticas que o senhor vinha fazendo sobre o sistema eleitoral brasileiro, o senhor foi alertado pelos seus advogados que o senhor poderia correr o risco de ficar inelegível? Primeiramente, a política externa é de competência privativa do presidente da República. Por que eu convidei os embaixadores e não convoquei? Porque há 2 meses antes, aproximadamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que compõe o TSE, reuniu-se também com aproximadamente 65 embaixadores e falou sobre eleições, sobre o sistema eleitoral e concluiu dando uma mensagem muito parecida com o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados das eleições, vocês façam gestões junto aos respectivos chefes de Estado para que o reconhecimento do eleito se faça imediatamente. Então, convidei os embaixadores, em torno de 60 compareceram, ou seus representantes, e falei sobre o sistema eleitoral brasileiro, como ele é na prática. E teci comentários sobre um inquérito de novembro de 2018, que começou e não foi concluído, sobre possíveis fraudes nas eleições de 2018. Isso que aconteceu. Então, as possíveis críticas e observações não foram ataques. Foi uma resposta que eu dei ao ministro Fachin. E nós, sempre dissemos o voto impresso. Eu mesmo tenho propostas lá de trás, desde 2012 eu vinha trabalhando na Câmara dos Deputados, como parlamentar, para que o voto impresso fosse acolhido. Chegou até o momento que foi acolhido, foi uma emenda verbal minha, junto ao Rodrigo Maia, que era o relator de um projeto eleitoral naquele momento, foi aprovado, e o TSE, em 2018, ia implementar o voto impresso. Até mesmo naquele momento, momentos antes, o ministro Luiz Fux, que era o presidente do TSE, me convidou. Eu fui ao TSE e conversei com o ministro Fux sobre o voto impresso, porque ele me convidou para ir para lá e disse-me o seguinte: não temos como implementar o voto impresso como um todo. Temos condições de em 5% das urnas, temos o voto impresso. Eu respondi para o ministro: tudo bem, o senhor aí está certo, não tem condições, faz o possível. Só peço que as urnas sejam pulverizadas pelo Brasil. Ele falou: isso já está na nossa programação. Vamos ter 5% das sessões eleitorais com o voto impresso pulverizado pelo Brasil. Bem, semana depois, o Supremo Tribunal Federal resolveu julgar inconstitucional o voto impresso, alegando que o voto impresso poderia prejudicar a segurança das eleições. Então, tivemos eleições em 2018 sem o voto impresso. Presidente, mas só ressaltando um ponto, o senhor disse que faz a reunião, então, em resposta a uma reunião que havia sido feita pelo ministro Edson Fachin. Mas já era um período pré-eleitoral. Os advogados do senhor avisaram que poderia ter essa consequência, que o senhor poderia ser alvo de um processo e, eventualmente, se tornar inelegível? Olha, qual o problema convidar e conversar com embaixadores? Nenhum problema. Isso você fala pré-eleitoral. Hoje é pré-eleitoral para 2026. Tá? Eu não fui dentro daquele prazo de 45 dias, onde você realmente está no período eleitoral. Outra coisa, o embaixador não vota. Não foi pedido de voto para ninguém. Eu expus como funcionam as urnas aqui no Brasil, como funciona a justiça eleitoral e falei sobre um inquérito que não tinha e não tem o caráter sigiloso, ao contrário de que alguns falaram no passado. E isso foi confirmado pelo próprio delegado da Polícia Federal, encarregado do inquérito, que forneceu cópia desse inquérito ao deputado
Felipe Barros, do Paraná. E assim sendo, como nessas acusações futuras do TSE ali envolvia um deputado, a consultoria da Câmara falou que aquele inquérito não era reservado, não tinha qualquer classificação sigilosa. A mesma coisa disse o delegado e também a Corregedoria da Polícia Federal. Eu não sei por que criar uma tempestade num copo d'água, apenas foi conversado com eles como funcionava o sistema eleitoral. Não falei a palavra fraude ali, no tocante a futuras eleições. Falei daquele inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que até hoje não foi concluído ainda. Apenas isso. Qual o problema de discutir esse assunto? Eu lamento que a imprensa não tenha procurado esse inquérito para discutir sobre esse assunto. Mas tudo bem, no meu entender, não justifica uma reunião com embaixadores mover uma ação para tornar aí, tirar os direitos políticos, no caso, da minha pessoa. Presidente, vou chamar os meus colegas para participar da nossa conversa, desse que é um tema de interesse público. Leandro Magalhães. Olá, presidente, boa noite, obrigado pela entrevista aqui à CNN. Presidente, mais cedo no Senado Federal, o senhor comparou o julgamento do senhor amanhã ao julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer, a chapa Dilma Temer, que foi julgada em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por que o senhor fez essa comparação? Qual seria a igualdade, digamos, do seu julgamento amanhã para esse julgamento em 2017? Olha, em 2015, o PSDB entrou com uma ação contra a chapa Dilma Temer. E ao longo dos anos, esse inquérito, essa ação de investigação da Justiça Eleitoral, a IG, recebeu outras provas, inclusive da Lava Jato. Quando foi colocada em pauta, então, a votação da chapa Dilma Temer em 2017, lembro que a senhora Dilma já havia sido cassada no ano anterior e havia uma pressão de partido de esquerda para que esse processo fosse julgado, porque havia interesse por parte de partidos de esquerda para cassar o senhor Michel Temer também. Bem, o julgamento começou, houve um amplo debate se essas outras provas poderiam ser anexadas à ação originária. E uma discussão bastante acirrada, e o TSE entendeu que tinha que ser julgada apenas a ação inicial. Essa dita árvore de Natal não poderia acontecer. E assim foi feito o julgamento. E, ao fazer o julgamento só com a ação inicial, observou-se uma fragilidade na inicial e a chapa Dilma Temer, esse processo acabou sendo arquivado. Deixo claro que o ministro que deu votos de empate, que foi 4-3, foi o senhor Gilmar Mendes. E ele declarou naquele momento: a Justiça Eleitoral não pode se prestar a cassar mandatos de ninguém, muito menos de presidentes. E graças a esse julgamento, que dentro desses 4 votos, inclusive, um voto é do meu atual advogado, o doutor Tarcísio. Graças a esse julgamento, o senhor Temer continuou presidente e depois, então, graças ao julgamento, ele indicou aqui o senhor Alexandre de Moraes para compor o Supremo Tribunal Federal. E, por coincidência, o senhor Alexandre de Moraes, que se beneficiou desse julgamento no passado, agora está à frente, comandando o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu espero, obviamente, que toda a jurisprudência, tudo o que aconteceu no julgamento de 2017 se repita agora em 2023. Não permitam que outras acusações componham essa ação judicial e julgue apenas pela inicial, que foi a reunião com embaixadores. E eu digo, a reunião com embaixadores é tão frágil quanto a primeira contra a chapa Dilma Temer lá atrás. Tanto é verdade que lá tentaram enxertar outras acusações, o TSE tirou fora e agora fizeram a mesma coisa comigo. Enxertaram outras acusações até 8 de janeiro para poder dar alguma credibilidade, alguma materialidade a essa ação. Não tem materialidade nenhuma. Então, o que eu espero do Tribunal Superior Eleitoral, por parte dos 7 integrantes, é que me julguem de acordo com o que aconteceu em 2017. E assim sendo, não podemos ter outro resultado a não ser o arquivamento dessa ação.
Presidente, o senhor está comparando o seu julgamento com o julgamento da chapa Dilma Temer. Muita gente diz que Dilma Temer acaba sendo absolvida por excesso de provas, porque não são aceitas as provas fornecidas a posteriori. No seu caso, estão sendo aceitas provas como a tal minuta do golpe que encontram na casa de Anderson Torres. Mas apenas se o julgamento se circunscrevesse à reunião dos embaixadores, o senhor acha que ali não teria os aspectos, os condicionantes para abuso de poder político e uso dos meios de comunicação? Olha, a reunião foi na minha casa oficial, a casa que eu moro lá. Lá é tido como uma casa particular minha, como se fosse minha propriedade ou de minha posse, ou de meu alugado por mim. E eu posso me reunir com quem eu quiser da minha casa, né? E, logicamente, não posso reunir com pessoas que tenham certos problemas, que não é o caso. Tá? Então, perde, no meu entender, a materialidade de tudo. Até mesmo as outras acusações eu posso debater aqui, sem problema nenhum. Quando você fala minuta com Anderson Torres, isso não é documento. Outra coisa, eu não tive acesso à minuta, acho que vocês também não tiveram. Como se fala agora, a questão de algo encontrado no telefone do CID, que seria uma GLO, o artigo 142, eu não tive acesso, nem vocês, a imprensa, tiveram acesso a isso. Isso deveria se tornar público. E as minhas razões de defesa, eu não posso mostrar para vocês, porque o senhor Benedito, que é o corregedor lá do TSE, ele decretou segredo de justiça em grande parte das minhas razões de defesa, porque lá foram incluídos, né, peças dos inquéritos que estão em segredo de justiça lá no Supremo Tribunal Federal. Tainá Falcão. Presidente, tudo bem? Boa noite, obrigada pela entrevista. Eu gostaria, presidente, mais de uma reflexão sua sobre esse assunto, sobre o que está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral, a partir do que começa a ser visto amanhã. E que, olhando para o resultado, presidente, que pode ser a sua inelegibilidade, que pode lhe tirar da vida política por um longo período de tempo, o senhor, quando olha para trás, para essa reunião, se arrepende? Olha, eu tenho que fazer o que manda a minha consciência. Tá? Eu me reuni com o senhor Putin, presidente da Rússia no passado. O que eu tratei com ele? Tá? Tratei de coisas de interesse do Brasil. O que eu tratei com esses embaixadores? Não pedi voto para ninguém. Eu tratei de uma reunião de 2 meses antes com o senhor Edson Fachin, que não tinha autoridade nem competência para tratar desse assunto. Como disse a você, a nossa Constituição diz que é privativa do Presidente da República o tratamento da política externa do Brasil juntamente com o seu ministro das Relações Interiores. Tem que falar em arrependimento. Quem entrou com ação contra mim, quem foi? Foi o PDT, do senhor Carlos Lupe. O Carlos Lupe, né, ele sempre defendeu o voto impresso. E ele falou, o ano passado, claramente, né, antes disso tudo acontecer, que sem o voto impresso poderiam ter fraude no Brasil. Quem disse foi ele. E é uma coisa curiosa ele entrar com uma ação contra mim. A questão do PDT é antiga, no caso Proconsult no Rio de Janeiro, do tempo do senhor Leonel de Moura Brizola, que desconfiou que algo estava sendo tratado contra ele e ele conseguiu evitar aqui uma fraude lá atrás. Então, um computador, ele a princípio não erra. Quem erra é quem está do lado dele. E nós, né, não falamos em fraude, nós falamos em voto impresso e falamos do inquérito, repito, da Polícia Federal, que daria um programa para debater com vocês, seria muito bom debater isso daí, que a Polícia Federal houve uma denúncia de fraude nas eleições de 2018. Bem, se houve fraude, quem fraudou foi o ganhador foi eu. E a Polícia Federal começou a investigar e rapidamente suspendeu a investigação. Por quê? Isso dá um programa. Então, eu não tenho que me arrepender. Eu não fiz, no meu entender, nada de errado. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Desde quando assumi, em 2019, uma parte da imprensa e algumas autoridades sempre falavam que eu ia dar um golpe. Duvido qual presidente foi mais democrático do que eu ao longo de 4 anos.
de mandato. Fiz no meu entender o que devia ser feito, conversar com os embaixadores sobre o sistema eleitoral nosso. Até que, dado momento, eu perguntei para eles, né, se alguém em algum país deles usava esse sistema nosso. Ninguém usava. E olha que o Brasil não é tão evoluído ainda nessas questões de informática, né? E nada mais além disso. Qual o problema de se criticar com razão ou com consciência, né, ou com argumentos, o sistema eleitoral sem problema nenhum? Agora eu te pergunto, é justo o partido nosso entra com a petição no TSE, depois das eleições, uma petição, uma medida administrativa, e sai de lá com uma multa de 22 milhões de reais? Eu considero as eleições de 22 uma página virada. Daqui para frente é outra coisa. Em 26 teremos outra composição no Tribunal Superior Eleitoral. Talvez o pessoal pense alguma coisa diferente. Agora, você pode ver uma coisa que o senhor Gilmar Mendes falou em 2017, repito aqui. Ele disse que a Justiça Eleitoral não poderia se prestar a cansar mandato de ninguém. Palavra do senhor Gilmar Mendes, muito menos um presidente da República. Estão fazendo o contrário de mim. O que eu só espero que o TSE faça, os seus 7 integrantes, é que me julguem, levando-se em conta o que aconteceu em 2017. Presidente, o senhor citou o ministro Alexandre de Moraes numa resposta anterior. Agora o senhor cita o ministro Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes tem uma influência grande hoje na corte. Ele mesmo anunciou os 2 novos indicados com autorização do presidente Lula. Mas o senhor indicou o ministro Cássio Nunes Marques, que hoje tem assento no TSE. O senhor espera que ele peça vistas e que ele vote contra a sua inelegibilidade? Olha, a decisão é deles. Quando você indica, o Senado aprova e ele toma posse no Supremo Tribunal Federal, ele ganhou a sua liberdade, ele vota como ele achar que deve votar. Eu não interfiro nos votos do Cássio Nunes, nem nos votos do André Mendonça que eu indiquei. Então, eu respeito o voto deles. Obviamente, os indiquei porque conhecia alguma coisa da vida pregressa dele na questão jurídica em especial. E o Cássio Nunes seria o 6º a votar quando o processo entrar nessa fase. Sendo o 6º a votar, se ele pedir vistas, pode ser que já tenha decidido a fatura de um lado ou para o outro. Seria completamente inócua ele pedir vista nesse momento. O ideal seria que, já que é um processo, um voto de quase 500 páginas, o ideal seria que alguém no começo pedisse vistas, até porque daí se vence a questão aí do recesso. E mais ainda, nós peticionamos de novo o senhor ministro Benedito para que possamos liberar para vocês da mídia, para quem assim quiser, a nossa defesa do que estamos sendo acusados. Porque não me interessa eu divulgar a defesa depois de consumado, nem vocês vão querer ler mais a minha defesa, já acabou. E Inês morta, página virada. Agora, eu estou sendo cerceado no meu direito de defesa, no meu entender, e não poder divulgar a minha defesa, meu Deus do céu. Como eu posso ser acusado de algo secreto, que não foi apurado ainda, né? E eu não posso, o meu advogado logicamente, nós fizemos a defesa, tem a defesa nas mãos, nós não podemos vazar isso daí. Eu não vou trabalhar contra a justiça, eu espero que não seja cometida uma injustiça comigo. Vocês estão vendo aí, eu estou sendo cerceado do meu legítimo direito de defesa, por não poder comungar com vocês da imprensa as razões de defesa de cada item que eu estou sendo acusado, em especial a reunião com os embaixadores. Você está ressaltando isso porque tem trechos do processo que estão sob sigilo. Chamo Leandro Magalhães. Sim. Sobre esse ponto, presidente, eu gostaria de tocar. Em despacho, o ministro Benedito Gonçalves, ele disse que havia trechos ali usados nas alegações finais do senhor, da sua defesa, em que estão sob sigilo. Por exemplo, uma perícia que foi feita com aquele documento lá na casa do ex-ministro Anderson Torres. Houve uma conversa com a sua equipe de defesa, os advogados, para poder tentar, no julgamento, explorar todo o processo, as alegações finais.
Eu conversei com a sua defesa essa semana e a gente deu aqui no CNN Arena que haveria uma tentativa e um pedido para poder retirar esses trechos do processo das alegações, já que para amanhã, no julgamento, o julgamento ser completo e não ser retirado alguns trechos usados pela sua defesa para poder argumentar. Esse pedido foi feito, o pedido foi atendido ou não? Leandro, eu não posso, eu nem você, julgar ninguém de forma secreta. Né? O voto pode ser secreto lá no tribunal de júri, mas os fatos em si têm que estar abertos para todo mundo. Isso não está acontecendo comigo. Tá? O ideal, o certo, no meu entender, a exemplo de 2017, tudo que foi agregado em cima da inicial tem que ser tirado fora. Como tiraram fora, tá? Tudo que foi agregado no julgamento da chapa Dilma Temer. Em tirando fora, a ação foi arquivada, o Temer continua presidente e, graças a isso, repito, o senhor Alexandre de Moraes pôde ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Porque se a chapa tivesse sido cassada lá atrás, o Temer não seria presidente, com toda certeza, o senhor Alexandre de Moraes não seria ministro da Suprema Corte. Então, a ironia do destino, eu espero que o senhor Alexandre de Moraes vote comigo. Afinal de contas, o mesmo rito processual que inocentou, que arquivou a chapa Dilma Temer no passado, é exatamente igual ao que eu estou sofrendo agora. O enxerto de outras acusações, e pior ainda, na chapa Dilma Temer, as acusações eram abertas. Se coloca lá a questão da Lava Jato, a questão do Odebrecht, o testemunho de delatores, deixou tudo de lado. O meu caso, no meu entender, não tem nada grave ali. As acusações que me fazem não chegaram ao final da linha. A questão do Anderson Torres, a questão do 8 de janeiro, tudo está sendo conduzido de forma em segredo de justiça. Eu não posso ser julgado por causa disso. E tirar isso fora, eu tiro das razões de defesa e apresento o resto, eu vou ser julgado pelo todo e não pela parte. Aí que está, no meu entender, a justiça. Eu peço, né, primeiro a Deus, obviamente, e depois aos senhores ministros, em especial o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Benedito, que é do STJ, uma corte renomada e respeitada por todos nós, que façam um julgamento justo. Isso que está acontecendo comigo, eu estou vendo acontecer lá na Nicarágua, onde o senhor Ortega caça os direitos políticos e até bota na cadeia os seus opositores. É o que da Bolívia fez há pouco tempo. A senhora Janine Enes, quando voltou a turma do Evo Morales, resolveram colocá-la na cadeia com a acusação de feriu, né? Atentou contra a democracia. É o que pretende fazer comigo. Qual o próximo passo depois de me tornar inelegível? O embate político tem que ser nas urnas. Como o Gilmar Mendes disse, repito, o senhor Gilmar Mendes mesmo disse que ele tem influência em todo o sistema judiciário aqui, né, em Brasília, que é uma pessoa bastante conhecida e ativa nessa questão. A justiça eleitoral não pode servir para caçar mandatos de ninguém, muito menos de presidente da República. Estão fazendo um aborto comigo, não estão tirando a minha vida, estão caçando eu no útero. O senhor está fazendo uma acusação grave. O senhor está dizendo que o TSE está se unindo para caçar o mandato do senhor, ao exemplo do que acontece na Nicarágua, do que aconteceu na Bolívia. Não, olha só. Não, olha só. Só para o senhor esclarecer esse ponto. Isso aconteceu lá. Se hoje em dia é quase uma unanimidade que eu vou perder a ação lá. Isso é uma verdade. Vocês mesmos da mídia, eu tenho ouvido falar, é quase uma unanimidade. Tá? Levando-se em conta o que aconteceu até agora. E o que eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral haja da mesma forma que agiu em 2017. Agora, eu dou um exemplo a vocês. Na Nicarágua, o senhor Ortega lá caçou os direitos políticos, até prendeu vários opositores. Então, ele não tem oposição lá. Na Bolívia aconteceu a mesma coisa. Na Venezuela nem se fala. Nós não podemos enverdar por aí. E entendo eu que esse julgamento meu é um grande recado que o TSE pode dar, e no meu entender dará, de quão importante é a democracia e de quão importante é a isenção do Tribunal Superior Eleitoral em julgar essas questões.
Eu já vou chamar a Tainá Falcão, mas o Leandro ficou com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida, presidente, em relação à minha pergunta. O senhor fez o pedido, a sua equipe de defesa fez o pedido ou ainda aguarda a resposta do Tribunal Superior Eleitoral? Ou houve uma negativa? Em relação aos trechos sigilosos. O pedido foi para tirar o sigilo de toda a defesa. Eu não posso simplesmente apresentar, por exemplo, 70% da minha defesa para vocês. Se os 30% não fizesse parte do processo em si, tudo bem, mas vai continuar fazendo parte. Aí, no meu entender, não é justiça. E eu repito, eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral, em especial nas pessoas do senhor Alexandre de Moraes, dado o ocorrido de 2017, e também do senhor Benedito, integrante de uma corte respeitada que é o STJ, não dê prosseguimento a esse processo. Arquive, mande ao arquivo isso. Não justifica cassar o mandato não, né? Tirar os direitos políticos de alguém, porque lá atrás, fora do período eleitoral, se reuniu com embaixadores. Tainá Falcão. Presidente, também considerando o impacto disso nas próximas eleições presidenciais, na hipótese da inelegibilidade se conformar a partir desse julgamento do TSE, gostaria de saber quem o senhor considera mais preparado para substituí-lo e para ter o seu apoio nas próximas eleições. Eu não considero essa possibilidade, simplesmente isso. Eu não entendo e pode ter certeza. Com todo respeito a vocês, eu acho que vocês, não precisa responder, tá? O entrevistado sou eu, vocês me dão razão nessa questão. Hoje em dia, quem representa o centro-direita no Brasil? Eu. Tem boas lideranças surgindo? Tem, porque eu não tolhi o surgimento de outras lideranças. E essas lideranças estarão, no meu entender, maduras daqui a alguns anos. Eu acho que para 26 está um pouco cedo para outras lideranças aparecerem. Agora, repito, não tirem do povo o direito de optar entre a esquerda, a extrema esquerda que está aí, e o centro-direita que sou eu. Presidente, além desse processo que começa a ser julgado amanhã, existem várias outras ações no TSE contra o senhor. Como é que o senhor está se preparando para todas elas? Tudo tem defesa. Agora, a tática da esquerda, que basicamente foi a esquerda que entrou com esse processo todo, é isso. O que você acha de um parlamentar que respondeu 20 processos de cassação em Brasília? O que vocês acham? Esse parlamentar sou eu. Eu respondi uns 20 processos de cassação enquanto deputado, todos ajuizados pelo PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, por pronunciamento, por questões ocorridas dentro da Câmara, nenhum por corrupção. Olha o meu caso com o presidente da República. Tá? Há 2 semanas, o Tribunal de Contas da União julgou legal, aprovou as minhas contas de 2022. Eu fui um presidente da República que zelou pela coisa pública, trabalhou bastante pelo Brasil. Entreguei o Brasil melhor do que quando eu recebi lá em 2019, apesar de quase 2 anos de pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica. Esse foi o nosso governo. Até o próprio Banco Mundial, se eu não me engano, diz que no meu governo, quando nós criamos o auxílio emergencial lá atrás, uma necessidade, depois da política do Fica em Casa, nós diminuímos a pobreza e muito no Brasil. E depois, quando criamos o Auxílio Brasil, que agora foi substituído pelo Bolsa Família, lá atrás nós triplicamos o valor do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Fizemos a nossa parte, se você me permitir, eu falaria alguns minutos o que nós fizemos. A questão do PIX, inclusive. Quem podia esperar que o PIX aí ajudou em muito a economia. E agora nós vemos aqui que o governo quer taxar o PIX da pessoa jurídica, logo depois veio para a física. Fizemos muita coisa com o Brasil. Todos os meus ministros trabalharam muito bem. O Tarcísio foi um show, tanto é que isso o cacifou para ser governador de São Paulo. A Tereza Cristina, na agricultura, foi excepcional. Tanto é que ela é senadora lá em Mato Grosso do Sul. O Jorge Seif foi muito bem na agricultura, tanto é que é senador lá em Santa Catarina. A Damares, aqui em Brasília, teve o apoio da senhora Michele Bolsonaro. Se elegeu senador aqui, derrotando uma candidata aqui que todo mundo dava como certa a eleição dela. Até mesmo Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Uma vaga só, a direita entrou lá do Rio Grande do Norte. Deixamos para trás a esquerda. No Amazonas, quase o nosso Coronel Menezes, faltaram poucos votos para ser senador.
lá no estado do Amazonas. A mesma coisa aqui, em Goiás, né? O candidato meu foi vitorioso em cima do candidato do governador do estado. Então, nós fomos vitoriosos em vários locais do Brasil e nós queremos, obviamente, continuar participando, aglutinando cada vez mais pessoas que pensam da maneira diferente na nossa linha. Deus, pátria, família, liberdade. A legítima defesa, a propriedade privada, o respeito à Constituição de 88, tocante ao marco temporal. É isso que nós queremos e trabalhamos. Insistindo só um pouquinho na pergunta da Tainá, o senhor citou uma série de lideranças que o senhor formou. Se ocorrer, se vier a inelegibilidade, nenhum deles teria condição de ser o candidato da direita? Pode ser até o nome que eu não citei aqui ainda. Eu não vou aqui passar o atestado de derrotado. Eu estou com a minha consciência tranquila e tenho certeza, agradeço a CNN, que com essa entrevista ao vivo comigo, está ajudando a muitas pessoas no Brasil a entender o que está acontecendo aqui dentro do TSE. Nós queremos uma justiça eleitoral forte, atuante e, acima de tudo, justa. Repito, o próprio senhor Gilmar Mendes, a justiça eleitoral não tem que servir para caçar ninguém. Tá? Ela tem que cuidar aqui, zelar da lisura e transparência do aparelho, do sistema eleitoral. O papel do jornalismo é ouvir sempre todos os lados. Presidente Leandro Magalhães. Presidente, o senhor não quis citar nenhum nome agora. Eu vou insistir na pergunta de uma outra forma. A sua defesa falou que o argumento do relator seria um argumento frágil para tentar torná-lo inelegível. O senhor acredita que, em função disso, pode haver brecha para questionar no futuro a decisão do TSE? E o senhor tem alguma esperança em relação a isso? Não há dúvida, né, que a gente vai até a última instância. Tá certo? É a regra do jogo no momento. Não vamos fugir disso. Agora, eu peço a Deus e aos senhores 7 integrantes do TSE que levem realmente em conta, tá, e julgue de acordo com os precedentes de 2017. É disso que nós precisamos para continuar a fazer justiça. E quando você julga um precedente, você forma realmente algo que serve de jurisprudência. A jurisprudência não pode ser aplicada de acordo com a cara da pessoa que está sendo julgada. Da esquerda é assim, agora a direita é assado. Não pode acontecer isso aí. Não há qualquer ataque meu à justiça eleitoral. É um apelo à justiça eleitoral. Até porque nós sabemos qual é o voto do senhor ministro relator, o senhor Benedito, e a gente tem um sentimento, o que acontece junto à grande mídia e junto ao povo aqui fora. Junto ao povo é que, se caçarem os meus direitos políticos, eu sendo injustiçado. Perante vocês, com todo respeito à imprensa, você não tem que responder pergunta minha, mas dado o que eu falei aqui, vocês têm na cabeça o voto de vocês, caso passasse pelas mãos de vocês a minha possível inelegibilidade. A imprensa não vota, presidente. Agora, o senhor se refere ao ministro Benedito, ele ainda não divulgou o seu voto, ele divulgou o seu relatório. Eu estou entendendo que o senhor, pelo relatório dele, entende que ele deve votar a favor da sua inelegibilidade. Chamo agora a Tainá Falcão. Presidente, ainda sobre TSE e sobre esse julgamento, né? O senhor faz um apelo aqui, já falou isso diversas vezes, né? Por uma votação um julgamento mais justo, enfim, apresentou aí os seus argumentos. Mas o senhor acredita em que resultado? O senhor acredita na inelegibilidade ou acredita que é possível, de alguma forma, reverter o que está sendo discutido pelo Tribunal Superior Eleitoral? E, em caso de inelegibilidade, ainda cabe recurso. O senhor vai recorrer? Olha, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral faça um julgamento justo. O senhor ministro, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, só está lá tendo em vista o julgamento da chapa Dilma Temer em 2017. Se o julgamento da chapa Dilma Temer fosse agregado todas as outras acusações, desde 2015 até 2017, com toda certeza,
o senhor Temer seria cassado. E o senhor Alexandre de Moraes não seria ministro supremo, e muito menos, e seria presidente hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o meu caso é exatamente igual ao do senhor Michel Temer, lá em 2017. E eu espero que o senhor Alexandre de Moraes haja um debate, meu advogado vai propor esse debate, que outras acusações, diferente da inicial do PDT, pela minha reunião com o embaixador, não seja acolhida. A exemplo de 2017, do julgamento da chapa Dilma Temer. Eu estou sendo óbvio, eu estou sendo repetitivo, porque quando você tem razão, você não tem que fazer um processo com 500 páginas para acusar alguém. Presidente... Então vai recorrer, presidente? Desculpa, estou insistindo. Eu espero que não seja necessário. Eu espero que o projeto seja arquivado a semana que vem, né, ou logo depois do recesso. Presidente, estamos caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu sei que o senhor já disse que não quer passar um recibo de derrotado, mas caso o pior, da sua perspectiva, aconteça, o senhor vai permanecer na atividade política? O senhor pretende liderar a oposição? Olha, eu tenho 68 anos de idade. Tem uma aposentadoria do Exército de 15 anos de serviço e temos de 30 anos da Câmara. Eu posso ir para uma cidade pequena do interior e cuidar da minha vida. Tenho uma filha de 12 anos de idade. Tá? Agora, a minha filha tem uma atividade em Brasília, a minha enteada também. A minha esposa é aqui de Brasília e eu não quero ficar dentro de casa em Brasília. A gente quer continuar trabalhando, sendo ativo e colaborando com o futuro do seu país. Hoje recebi aqui uns 20 parlamentares. Quase que diariamente isso acontece aqui na sede do PL. Eu quero continuar contribuindo. Temos muito a contribuir, temos muito a passar para o povo brasileiro. Você pode ver, compare os meus ministros com os atuais ministros do senhor Lula. Veja a diferença. Isso eu transmiti para a população brasileira. O povo voltou a amar a bandeira do Brasil, voltou a dar valor à liberdade e entendeu realmente o que é a política. Hoje o povo sabe o que é Câmara, Senado, STJ, TCU, STF. Hoje o povo sabe o que é isso. O povo acordou para a política basicamente em cima das mídias sociais e do meu trabalho. Mídias sociais essa que querem regulá-la. Nós não podemos admitir. Eu fui o presidente que mais sofreu com todas as mídias e nunca falei em regular mídia social, muito menos vocês da mídia tradicional do Brasil. Nós agradecemos muito, falamos agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo aqui no CNN Arena. Muito obrigado, que Deus ilumine os 7 ministros do TSE a partir de amanhã.